Bom, pessoal, vou fazer aqui a criação de um pequeno aplicativo básico só para mostrar a criação de um aplicativo usando o Framework 7. Tá? No meu caso aqui, eu já tenho o Cordova configurado no computador, rodando perfeitamente. Já fiz a instalação do Framework 7, mas tive alguns problemas para fazer o build do projeto. Então vamos lá, vou aqui no Get Start. Para a instalação do Cordova, esse comando aqui, que eu já fiz a instalação. Eu vou entrar aqui num prompt de comando. Nesse momento, eu vou entrar trabalhando no diretório Sistemas. Vou criar um projeto chamado Clube 2. Então, eu criei o diretório e vou fazer a criação do aplicativo dessa forma aqui. Eu não vou usar a interface gráfica, tá? Vou usar direto em modo texto mesmo. Bom, aqui eu estou com a última versão do Framework 7, que é a 7.1.5. Tá? Essa instalação do CLI, depois a gente vai ver que se a gente der um NPM da versão dele, a gente vai ver que a versão do CLI é um pouco diferente. Mas isso não causa nenhum problema para a gente, tá? Só foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu criei. Então aqui eu vou criar uma aplicação Cordova app. O nome do projeto eu vou colocar como Clube 2. O pacote. Aqui basicamente é um nome do domínio, aplicativo e domínio da empresa. Então vou colocar, só que é o domínio invertido, né? br.com.ints.clube2 eu vou colocar. Não vai ser para iOS, vai ser só para Android. Vai ser o framework 7 Core. Eu não vou usar o Vue.js, não vou usar React nem Svelte. Tá? Vai ser o framework 7 puro. Eu vou criar uma aplicação com uma single view. Não vai ser uma blank, nem vai ser com outras funçõezinhas aqui. Então aqui, se eu quero algum builder, não vou utilizar. Se eu quero as cores padrões, ou se eu quero especificar as cores, padrão, incluir fontes, sim. Agora ele está criando o projeto aqui para mim, está baixando as dependências aqui do NPM e estão instalando. Aqui demora um pouquinho ainda. Aqui nós vamos pôr o meme do Bob Esponja 2 horas depois. Tá quase. Bom, só para a gente ver as versões no momento que eu estou utilizando o NPM 9.6, Framework 7. Aqui o que eu falei, ele traz 7.0.1, porque aqui eu acredito que é a versão do Framework CLI. Tá? A versão do Framework, a gente vai ver que ele está na 7.1.5. Bom, terminou. Aqui ele diz o seguinte: executar o npm install para instalar as dependências. Então tá, npm install. Beleza, aqui ele dá alguns erros, pede para colocar um fix for. Eu vou mandar executar isso aí. Depois ele mostra aqui que se eu quiser já startar o projeto npm start. Aqui ele já abriu na minha outra tela, já abriu o projeto. Então ele já está aqui com o projetinho rodando em localhost 8080.
Já tem alguns exemplos aqui de algumas funções. Esse é o projeto que ele criou agora, que aí a gente pode pegar e começar a alterar ele, ok? Então, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu interromper esse processo. E aqui eu vou dar um code ponto. Então aqui está pronto para desenvolver. Abrir o code, mas vamos dar uma olhadinha antes aqui. Bom, umas coisas importantes para a gente ter a atenção aqui. No readme.md, ele mostra as informações do projeto e ele mostra aqui, ó, o start, que é para startar, o server para criar um servidor e o build Córdoba, npm build Córdoba. Na verdade, aqui deve ser executado npm run build Córdoba. Esses dois ele aceita sem o run, mas aqui no comando build Córdoba ele não aceita, tem que ser npm run build Córdoba. Aqui ele vai dar erro. Aqui ele vai dar dois erros, tá? O primeiro erro que ele dá é no pacote CPY, tá? Bom, a solução que eu encontrei no fórum do Framework 7, voltar ele para a versão 8, ok? Então, a gente vai fazer um downgrade dele para a versão 8. Deixa eu ver que eu tenho até anotado aqui. Aqui. Seria o npm e cpy 8 save dev. Ok, se a gente mandar o build agora, não vai dar o erro no CPY, vai dar o erro no RIMRAF. Bom, já passou, mas agora deu um erro nesse outro pacote aqui. Também no fórum tinha uma solução para isso. Lá falava que esse parâmetro aqui é usado em Unix ou Linux. E aqui em Windows a gente precisa fazer uma mudança. Uma mudança nesse build.gs. Então vou entrar aqui no code, vou aqui no build.gs. O problema está aqui, ó. Esse é o problema, que no Windows não funciona assim. O que nós temos que fazer? Trocar essa linha aqui. Então nós temos aqui trocar essas duas linhas por essa linha. Depois eu vou deixar disponível um arquivo com esses comandos todos. Bom, vou apagar aquilo ali e vou utilizar essa única linha. Vou gravar e agora vou mandar fazer o build novamente. O que esse CPY que deu erro primeiro ele faz? O CPY é um pacote praticamente para copiar as coisas. O que ele copia? Ele copia os arquivos desenvolvidos aqui no nosso projeto do Framework 7 para um subdiretório que vai ser um projeto Córdoba mais puro, como se você tivesse criado lá pelo Córdoba Create um projeto. Então ele copia tudo isso para lá para depois mandar compilar. Aqui, ó, já terminou a compilação, já tem o meu APK. Então, se eu der uma olhada aqui na estrutura dos diretórios, ó, nós vamos ter o seguinte: esses assets, build, node modules, www, tudo isso é do Framework 7 que ele utiliza. E aqui também. Agora, esse diretório Cordova, se você olhar, ele tem o www, tem o package, tem os plugins, platforms. O que é isso? Aqui sim é o projeto Cordova. É limpinho, como se a gente tivesse criado lá pelo Cordova Create Project, o Cordova Create. Então, aquele CPY, ele copia as coisas desse www, que é do projeto Framework 7, ele copia para cá para fazer a compilação. Então, se a gente olhar o www, tem praticamente a mesma coisa, mas nós não devemos alterar, não devemos programar aqui dentro de Cordova www. Nós vamos programar dentro de www do barra do sistema.
porque aí na hora da gente fazer essa compilação, o próprio Framework 7 vai copiar para o Cordova e aí sim fazer o Cordova compilar, ok? Falando um pouquinho só sobre o projeto aqui do formato, da estrutura do Framework 7, nós vamos ter o seguinte, ó, aqui no www, onde fica o fonte do nosso projeto, nós temos o index, tá? O index, o que consiste aqui? Quais as diferenças de um projeto Cordova puro para do Framework 7? Primeiro, o CSS, ele inclui os CSS do Framework 7, aqui, ó, ícones, app CSS, tá? Então, isso aqui precisa ter. Se eu fosse criar na mão, do zero, um projetinho do Framework 7, sem usar aquele script de criação, eu teria que ter isso aqui, e aqui no final, os JavaScripts. Descer até o final, a gente vai ter aqui, ó, o JavaScript do Framework 7, ó, ele também cria um Cordova app.js, que o Framework 7 cria, e depois aqui embaixo nós temos um JS para as rotas, para armazenamento de dados, e aqui um app, onde a gente vai criar as nossas funções aqui do Framework 7 em JavaScript. Okay? Eles estão aqui dentro do JS. Ó. Aqui está a rota, a definição das rotas aqui dentro. O store tem uma parte básica aqui exemplificando, então aqui você vai fazer a sua programação, pegar por Ajax um conteúdo, fazer o que quiser. O app.js, que aqui ele starta a classe Framework 7, cria o objeto app. E o diretório páginas, onde vai ter cada uma das páginas que a gente vai criando e acessando elas através da criação das rotas para essas páginas. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue criar um aplicativo usando o Framework 7 e fazer a compilação dele no Cordova. Tá joia? Então, esses foram os erros que eu enfrentei aqui na hora de criar o primeiro app. E deu bastante trabalho para descobrir por que dava esses errinhos aqui, sendo que às vezes é diferença só de versões. Bom, isso tudo que eu estou falando é para a versão que estamos rodando hoje, dia 5/3/2023. Pode ser que daqui um mês saia outras versões aqui que resolvam essa incompatibilidade, aí nem precisa de mais disso. Mas no momento é isso que nós temos. Tá joia? Um abraço, tchau, tchau.